primeiros ventos da noite já envolviam a tarde, quando Jesus se aproxima do cume do Monte Curahatim. Dali, ele tinha uma visão maravilhosa do Vale da Galileia, do lago de Tiberíades e de todas as cidades que nasceram em volta do lago: Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta, Betsaida. O acompanhavam cerca de 5.000 pessoas. E diante da multidão envolvida em paz, Jesus profere aquele que seria o maior de todos os sermões. A maior aula do ministério de Jesus, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é dividido em 3 partes. A primeira parte, as bem-aventuranças. A segunda parte, a relação do homem com Deus e Deus com o homem. E a terceira parte, que foi chamada posteriormente de sermão profético, em que Jesus narra os 7 sinais daquilo que é chamado no Evangelho de fim dos tempos, e que nós espíritas chamamos graciosamente, no capítulo 19 do livro Gênesis, período de transição. Mas em dado momento que Jesus narrava, em uma das suas pausas, um rapaz fervoroso que começava a deixar escapar algumas lágrimas de emoção, grita no meio da multidão: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus é envolvido por um misto de emoção e compaixão. Eleva os olhos ao céu e profere aquela que seria a maior de todas as preces. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Essa prece, ela é muito maior do que uma prece. Se nós formos analisar cada frase dessa prece, nós vamos chegar à conclusão que ela é o resumo de toda a mensagem do Cristo. Tudo o que Jesus ensinou no seu ministério está ali contida no Pai Nosso. Então, a grande questão é: se eu entendo o Pai Nosso, eu entendo a pureza da mensagem de Jesus. E aí surge uma dúvida.
O Pai Nosso é realmente da forma com que nós conhecemos? Ou melhor, o Pai Nosso que Jesus pronunciou no Monte Curahatim é o mesmo que chegou até nós? Para que nós possamos responder essa questão, nós precisamos aprofundar um pouco na história e perceber algumas questões interessantes. Na época de Jesus, Israel era uma salada linguística. Israel, à época, era colônia do Império Romano. Desde há 550 anos antes de Cristo, quando eles foram libertos da escravidão do rei Nabucodonosor da Babilônia, eles perderam a identidade linguística e o povo mudou a sua língua do hebraico para o aramaico, que era o hebraico um pouco modificado com algumas características babilônicas. Então, a partir daí, a época de Jesus, haviam 4 línguas oficiais em Israel. O povo, o povão, falava aramaico. Mas quando você ia em alguma instituição pública, algum órgão do governo, falava-se latim. Por quê? Porque as organizações públicas eram comandadas pelo Império Romano e falava latim. Mas aí você ia cumprir as suas obrigações religiosas no templo ou nas sinagogas, se não morasse em Jerusalém. E para as atividades religiosas se falava o hebraico, que é a língua oficial, a língua mãe. Só que Israel, desde há muito, por ser desde a época de Abraão, o pai da raça hebraica, a única nação na época que era monoteísta, ou seja, acreditava em um Deus único, ela recebia anualmente milhares e milhares de pessoas que simpatizavam com essa crença do Deus único. Inclusive, nas festas mais populares em Jerusalém, a população pulava de 50 mil para 350 mil. E a língua que os gentios, os estrangeiros, falavam não era o hebraico, não era o aramaico e não era o latim. Porque 330 anos antes de Jesus, um jovem de 22 anos da Macedônia saiu a liderar o seu exército e conquistou 90% do mundo conhecido. Só não conquistou 100%, porque não conseguiu atravessar a muralha da China. Era Alexandre o Grande, que disseminou a língua grega por todo o mundo. E a partir daí o grego começou a ser o que o inglês é hoje, uma língua oficial do planeta. Então, o panorama na época de Jesus era: na rua, fala aramaico. No templo ou nas sinagogas, fala hebraico. Nas instituições públicas, fala latim. E com os estrangeiros, fala grego. Diante disso, há uma salada linguística.
E aonde aqueles que me conhecem sabem que a primeira pergunta da palestra é a mais fácil. Então, se preparem. Aonde está inscrito o Pai Nosso? Da onde a gente tirou o Pai Nosso? Do Evangelho. Evangelho. Para a gente chegar à conclusão se ele é realmente aquilo ou não, a gente precisa analisar também a história do Evangelho. Quantos evangelhos canônicos nós temos? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi o primeiro. Por um motivo muito simples. Mateus era publicano. O que é publicano? Publicano é cobrador de impostos. Portanto, ele sabia ler, escrever e fazer conta. Na época, o colégio apostolar, os 12, só 2 sabiam ler e escrever. Mateus, por ser publicano, e Judas, por ser comerciante. Todos os outros eram analfabetos. Mateus foi o primeiro por 2 motivos. Porque sabia ler e escrever, e por causa do livro Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, aqueles que já leram, sabem que Estevão chegou em Jerusalém, encontrando Pedro na casa do caminho, em fevereiro de 35. Jesus morreu em abril de 33. E na conversa que Estevão tem com Pedro, Pedro fala de Jesus para ele. Que o Messias já veio. E ele fala, meu Deus, eu quero conhecer, me traz o Messias, eu quero ver o Messias. Não, ele já morreu. Mas eu quero te trazer os textos novos. Que textos novos é esse? Dá para ele uma cópia do Evangelho de Mateus. Ou seja, 1 ano e meio depois da morte de Jesus, já tinha o Evangelho de Mateus. Fato que é confirmado no livro Crônicas de Além... me perdoe. Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, no capítulo onde Humberto de Campos fala do Sermão do Monte, que ele diz assim, quando Jesus terminou o sermão, Mateus tinha escrito tudo que Jesus falou. Porque ele escrevia. Jesus ia falando e ele anotando. Então, Mateus foi o primeiro. Mateus escreveu o seu evangelho em que língua? Hebraico. Hebraico. Do ano 35, em fevereiro, até janeiro de 62, só tinha o Evangelho de Mateus. O que acontece em 62? 61, Paulo é preso. Paulo, apóstolo, Paulo de Tarso, convertido. Ele recebe uma carta, e isso tudo está no livro Paulo e Estevão, tá? Não estou dando spoiler nenhum, todo mundo já leu Paulo e Estevão. A ideia dele era ir para Roma, para difundir o cristianismo em Roma. Mas, quando ele estava de partida, na cidade de Éfeso, na casa de João Evangelista,
ele recebe uma carta de Tiago, apóstolo, dizendo assim: Paulo, venha o quanto antes para Jerusalém. Porque os sacerdotes do Sinédrio disseram que se você não vir, eles vão destruir a casa do caminho. Eles querem apenas que você peça desculpas por ter abandonado o colégio do Sinédrio, porque Paulo era o juiz do Sinédrio antes de se converter. Só isso que eles querem? Só isso. Ele foi. Ele botou o pé no templo e ele foi preso. Julgado pelo colégio do Sinédrio, condenado à morte por crucificação em meio de 2 ladrões. Vocês já ouviram falar nessa história, né? Por quê? Porque era a morte mais humilhante para um judeu, era morrer crucificado em meio a 2 ladrões. Só que a lei romana dizia que para condenar à morte só o representante de César, que à época era Pôncio Festo, porque em 62 Pôncio Pilatos já tinha se matado. Pôncio Festo. E no momento em que Pôncio Festo ratifica, pode mandar bala aí, não tem problema, ratifica a condenação de Paulo, Paulo de Tarso dá a primeira carteirada da história. Ele mostra o anel da sua família, porque a sua família era muito rica, e comprou um título de cidadão romano. E ele mostra o símbolo do Império Romano e diz: eu sou cidadão romano. E a lei dizia que o cidadão romano só pode ser condenado à morte pelo próprio imperador, que na época era um carinha meio doido aí chamado Nero, que gostava de botar fogo nas coisas. Aí ele é preso em 61 e fica até no final de 62 preso, esperando para ir para Roma, em Cesareia Marítima. Em 62, um cara que gostou demais de Paulo, adorou o jeito que ele falava e começou a segui-lo, chamado Lucas, que era grego, um médico. Chega ele e Paulo fala com ele uma história que a maioria das pessoas que leem o livro Paulo e Estevão não lembra disso. E que é essencial para a compreensão do Evangelho. Paulo chega e fala para Lucas assim: Lucas, eu passei a vida inteira querendo escrever um Evangelho. E para isso, eu conversei com Maria Santíssima, eu conversei com Pedro, eu conversei com João, eu conversei com Maria de Magdala, eu conversei com todos os apóstolos. Mas eu não volto vivo para Israel. Não vou ter tempo de escrever. Pega meu material e escreve você. Ele foi, escreveu o Evangelho, levou para Paulo analisar, Paulo aprovou e disse: agora seria interessante você escrever uma história sobre os apóstolos, o movimento dos apóstolos. E aí Paulo começa a escrever em 63 Atos dos Apóstolos. Então, o Evangelho de Lucas que a gente tem deveria ser o Evangelho de Paulo. E poucos espíritas sabem disso, apesar de muitos espíritas terem lido o livro Paulo e Estevão. Em que língua foi escrito o Evangelho de Lucas? Lucas era grego. Portanto, o seu Evangelho foi escrito em grego. 3 anos depois, quando Paulo já estava preso em Roma, por volta do ano 65, Pedro vai visitá-lo. Vai de navio, não tinha avião naquela época. 3 meses de viagem.
E alguém o acompanha, um sobrinho de Barnabé, como vocês sabem, que era seguidor de Paulo. O sobrinho dele vai acompanhar Pedro, porque Pedro já era um homem de idade, não podia ir sozinho. E qual é o nome desse sobrinho de Barnabé? Marcos. Os 3 meses de viagem, Pedro comenta e fala com Marcos todas as aventuras que ele teve com Jesus. E ele fica tão empolgado que quando ele chega em Roma, ele escreve o Evangelho de Marcos, que foi escrito em latim, em 65. E aí o último Evangelho de João, só foi escrito no ano 90. 35 anos depois, quando João fica preso na ilha de Patmos e escreve não só o seu Evangelho, mas também o livro que arrepia todo cristão, Apocalipse. Né? Então, o Evangelho de João foi escrito em que idioma? Aramaico. Então, cada evangelho foi escrito em um idioma diferente. Para complicar, essa história é 47 minutos do segundo tempo final da Copa do Mundo. É coisa impressionante. Para complicar um pouquinho mais, o hebraico é uma língua interessante, porque ela não tem separação entre as palavras, ela não tem espaço, não tem vírgula. E se lê da direita para a esquerda. Imagina isso na mão de um tradutor no século I. A primeira tradução foi feita para o grego. Por que o grego? Porque era a língua oficial do mundo. Ok. Se pega para ler. Da direita para a esquerda, sem espaço, sem vírgula, sem ponto, sem nada. Complicado? Complicado. Só que tem mais um detalhe. A língua hebraica, ela tem uma característica na língua que é assim. O português tem 500 mil palavras. O hebraico tem 15 mil. Uma palavra tem 8, 10 significados. Dependendo do quê? Da sua posição na frase, da entonação que usa, da situação da conversa, de um ponto ou de um acento. Muda completamente. Vamos complicar um pouquinho mais? A característica da língua hebraica é uma língua cheia de expressões idiomáticas. Quinta série, ninguém lembra? O que é expressão idiomática? Engolir sapo. Choveu canivete. E aí vai. São expressões idiomáticas. Só que na língua hebraica é parte da língua. Então vamos imaginar que houvesse advogado na época de Jesus. Se tivesse, Jesus não viria. Mas, enfim, eu posso falar que eu sou advogado, então não tem problema. É como Corinthians, eu posso meter o pau porque eu sou corintiano. Então, vamos imaginar que eu fosse fazer uma petição de uma ação no fórum. E lá, descrevendo a situação, o crime ocorreu, estava chovendo muito. Não, no hebraico você coloca assim. E o crime ocorreu numa noite que estava chovendo canivete. Porque as expressões idiomáticas fazem parte da língua.
No Salmo 55 de Davi, todo mundo conhece o 91, né? E o 23. 55, vocês não conhecem? Tem uma parte dele que está escrito assim: e minha alma se alegra no Senhor. Olha que bonito. Não é bonito? Quando você vai ler no original em hebraico, está assim: e minha alma está com os dentes cheios de gordura no Senhor. É uma expressão idiomática. Dente cheio de gordura, para ele, significa muito alegre, muito feliz. E aí você fala, como que você traduz um trem desse? E eu respondo, nas coxas. Teve duas traduções. A Septuaginta, que transferiu tudo para o grego, daquele jeitão. Porque a língua grega é uma língua latina, é uma língua ocidental. O hebraico é uma língua oriental. Totalmente diferente. Traduziram daquele jeito. Lá no século IV, o Papa Damaso falou assim: vamos traduzir também, só que para o latim. Porque a base da Igreja Católica, que já existia à época, era o latim. E ele mandou o seu secretário Jerônimo, hoje São Jerônimo, traduzir, que é a Vulgata Latina. O que São Jerônimo fez? Ele devia ter ascendência portuguesa. Desculpe se tem alguém aqui, isso é brincadeirinha, tá? Ao invés de pegar do original hebraico, o que ele fez? Ele traduziu do grego, que já estava cheio de erro. Traduziu para o latim. Virou uma salada. E isso foi mudando ao longo dos séculos até chegar a gente. Aí eu pergunto de novo, o Pai Nosso que Jesus falou é o mesmo que a gente conhece hoje? Não. Não. E aí, como é que eu sei? Eu pego o original em hebraico, e traduzo diretamente para o português. E o Pai Nosso, ele fica assim. Gente, até agora foi a introdução. Agora que a gente vai começar a palestra, tá? Tem que aproveitar que o doutor Benjamin não está aí, ó, né? Aí ele não fica bravo comigo. Então, quando a gente pega essa tradução, fala assim: Pai Nosso. Eu vou explicar depois, tá? Fiquem tranquilos. Se vocês não entenderem, fica tranquilo. Pai Nosso, que é o céu. Santo é teu nome. Faça-se em nós o teu reino. Tua vontade é na terra e no céu. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Perdoa nossos erros, quando perdoarmos aqueles que erram conosco. Não nos deixa entregues à aprovação, e assim nos resgata do mal. Amém. Diferente? Diferente. Agora vamos analisar frase a frase, tá? Pai Nosso. Questão primeira do Livro dos Espíritos. Todo espírita tem obrigação de saber. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é nosso Pai.
Resta saber que tipo de pai. O pai que bate ou o pai que amorosamente conversa? Vamos ver. A definição de pai, ela tem duas. Tem a definição do povo hebreu no Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos. Não tem? Salmo 91. Mil cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu passarei triunfante. Deus me concederá olhos para ver o castigo dos meus inimigos. Isso é um Deus carrasco, um Deus Senhor dos Exércitos. Um Deus que premia um povo e castiga outro povo. Um Deus que escreveu, não leu, pau comeu. É assim. Em todo o Velho Testamento é assim. Não é assim? É assim. Então, esse é o Deus real. Um Deus que manda nos 10 mandamentos da lei não matar. E qual é a condenação? Qual a pena que ele manda fazer para quem matar? Matar. Tem lógica? Então, esse é o Deus que é uma visão do povo hebreu, do Antigo Testamento. Aí que muitos irmãos nossos caem, escorregam, quando quer ler o Velho Testamento ao pé da letra. Porque o Deus que Jesus nos traz é o Pai. E não é qualquer Pai, é o Pai amoroso e bom. Porque ele nos fala assim: quem de vós, em seu filho pedindo pão, dará pedra? Ou pedindo peixe, dará uma serpente? E aí ele fala assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas, quem dirá ao Pai Celestial que é bom e perfeito? Portanto, Jesus nos afirma que Deus não é só Pai, mas é amoroso e bom, e não faz o mal para os seus filhos. Eu fico com a definição de Jesus. Esse é o Pai. O primeiro, não é versículo, mas frase do Pai Nosso, Pai Nosso. É uma declaração de fé que eu sou filho de Deus, amoroso e bom. Pai Nosso, que é o céu. É o céu. Por que é o céu? Porque tem um problema aí. A definição que céu de bem-aventuranças é lá em cima é uma questão judaica. A definição de céu no judaísmo é assim: você nunca ouviu falar, eu estou tão feliz que eu estou no 7º céu? Já? Por quê? Definição judaica. Na definição judaica, o céu era dividido em 7 partes. Cada parte, um grau de felicidade conforme a vida do indivíduo. Deus estava no 7º. Então, tanto que quando Paulo escreve na carta aos Coríntios, ele narra uma experiência que ele teve, mas ele não fala que é ele. É assim, começou a tarefa, ele já estava um bagaço. Antes de chegar na cidade, ele dorme numa caverna. E ele tem um sonho.
com Abigail, a sua grande amada noiva espiritual, que já tinha morrido. Quando ele volta, ele chega em Corinto, ele escreve a carta aos Coríntios, não aos Coríntias, aos Corintos. Tá? E ali ele fala sobre isso. Só que ele não fala que é ele. Ele fala um homem no corpo ou fora do corpo, não sei. Por quê? Porque ele não tinha definição ainda do que é o corpo espiritual. Foi ao terceiro céu, porque não era o sétimo, ele não encontrou com Deus, mas era um lugar lindo. Então ele colocou o terceiro céu. Entende? Então tinha essa definição. E a definição de inferno, essa definição já existia, de céu. E a definição de inferno foi criada no século IV por Constantino, então imperador romano, quando criou a primeira religião cristã do mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja, congregação de mesmo ideal. Católica, verbo latino que significa universal, todo. Apostólica, porque vinha dos evangelhos dos apóstolos. E romana, porque era a primeira religião cristã oficial do Império. Ali foi definida a questão do inferno como meio de controlar o povo. Ou você faz, ou é pecado, vai para o inferno. Então, na época de Jesus, não tinha inferno. Não tinha inferno. Tá? Mas por quê? E por isso, quando foi criada a Igreja Católica, eles colocaram Pai Nosso, que está no céu, lá em cima, distante da gente. Como se Deus não fosse tudo que existe. Não é? Só que olha a definição que Jesus traz. Pai Nosso, que é o céu. Em hebraico, é uma das raras exceções que uma palavra só tem um significado. Então, chamar, aliás, meta-chamar é céu, contrário de terra. Meta-chamar. Só que chamar é céu no significado de atmosfera. Eles não tinham esse conceito ainda. Sabe a atmosfera, ar? O ar entra dentro de nós, vai por todas as células, sai, nos envolve a todos. Isso para eles é céu. Pai Nosso, que é o céu, ou seja, que está em tudo, que entra dentro de nós pela respiração, que vivifica todas as células do nosso corpo, que sai, que nos envolve a todos, que estamos literalmente mergulhados em Deus. Essa é a definição. Pai Nosso, que é o céu, santo é teu nome. Santo é teu nome. E o povo judeu não é... A gente mete o pau nos judeus, mas os judeus também pegam muito do que a gente é. A gente leva muito tudo ao pé da letra, né? O judeu também. O judeu pega o mandamento, não usarás o nome de Deus em vão, de tal forma que na língua hebraica não tem uma palavra definindo Deus. A palavra Deus não tem. É pecado. Então eles chamam de El Shaddai. Olha que linda definição. El Shaddai é aquele que acolhe nos braços e consola. Olha que lindo. El Shaddai. Ou Eli, que é o Senhor. Então, eles guardam firmemente isso. Né? Parênteses rápido.
qual é o mandamento que diz assim: não usarás o nome de Deus em vão? Oi? Caiu do cavalo. Terceiro. Como o terceiro? O segundo, eu tenho certeza. Está no meu livrinho de catecismo, quando eu fiz. Tá mesmo. Sabe por que está? Sabe por que está? Porque a Igreja Católica mudou. Qual o primeiro mandamento da lei? Tá, mas o que está escrito lá? Está escrito assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis imagem talhada de nada que está no céu nem na terra, e não lhe renderás culto soberano. É isso. Só que o primeiro mandamento é assim: eu sou o único Deus. Só. Não tem outros deuses, só Deus. Qual que é o segundo mandamento? Judaico. O segundo mandamento que Moisés recebeu é assim: não farás imagem de nada. Mas espera aí, o povo romano, a base primordial, essencial do culto religioso deles é a imagem. Como que o catolicismo vai permitir imagem? Vamos fazer um bem bolado. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar o não fazer imagem, a gente tira, junta no primeiro com não renderá culto soberano à imagem, porque daí a gente vai poder fazer imagem, porque daí a gente não está louvando a imagem. A gente só está rememorando a imagem dos santos. E vamos pegar o terceiro e trazer para o segundo, o quarto para o terceiro. Espera aí, João, então vamos ficar 11. Não, porque o nono mandamento, que é não cobiçar o homem da próxima, não cobiçar a mulher do próximo, estava junto com o 10º, que hoje está assim: não cobiçar a casa do vosso próximo, nem seu servo ou serva, nem seu burro, nem seu asno, nem nada que lhe pertença. Só que no hebraico, no judaísmo, está assim: não cobiçarás a mulher do vosso próximo, nem sua casa, nem seu servo, nem sua serva, nem seu burro, nem seu asno. Eles fizeram uma mistureba ali para poder fazer imagem. Entende? Então, o mandamento que fala em não usar o santo nome de Deus em vão é o terceiro. Tá? Todo mundo entendeu isso? É apenas uma curiosidade, mas eu acho interessante para que vocês tenham a dimensão da por que chegou nisso. Tá? Então, santo é teu nome. Não é o nome de Deus. O nome de Deus é santo por si mesmo. É santo por si mesmo. O importante é uma figura de linguagem, é uma expressão idiomática. Quando você fala santo é o nome, você está dizendo assim: você precisa santificar a sua boca. Então, santo é teu nome, tudo que sair da tua boca tem que ser santo. Como Deus. Entende? Olha como muda o significado. Tudo que sai da tua boca tem que ser santo. Então,
Falar mal dos outros não é santificar o nome. Porque se Deus é nossa atmosfera, estamos mergulhados em Deus, sempre que eu falo o mal, eu estou indo contrário a Deus que me planifica. Eu me desconecto de Deus. Santo é teu nome. Não é venha a nós o vosso reino, porque muita gente vem a nós, mas vosso reino nada. Não é? Venha a nós. É como a transição planetária. Tem muito espírita aguardando dentro de casa assistir Netflix até o dia que Jesus falou, pode sair que o mundo de regeneração está aí. Não. Não é venha a nós. Quem vai fazer o mundo de regeneração? Eu e vocês, todo mundo aqui. Nós precisamos trabalhar nisso, né? Faça-se em nós o teu reino. O que significa? Lembra de quando Jesus disse assim, ó, quando disserdes que o reino de Deus está ali, lá ou acolá, não creiam, porque o reino dos céus está dentro de vós. O que Jesus falou? Falou o que Kardec fala no capítulo 8 e no capítulo 9, quando ele estuda céu e inferno. Do livro Céu e Inferno. Ele fala que céu e inferno são condições da alma. O reino dos céus está dentro de vós, o reino das trevas também. Depende da gente. Então, faça-se em nós o teu reino, ou seja, nos dê a oportunidade de matar dentro de nós o mal que ainda existe dentro de nós, para que o reino dos céus se faça em nós, não no outro, em nós. Porque a caminhada de evolução espiritual para a conexão com Deus é individual e intransferível. A gente passa a vida inteira querendo mudar o outro, quando em realidade a grande mudança que deve ser feita é em mim. Faça-se em mim, faça-se em nós, o teu reino de amor. Tudo certo até aí? Pai nosso, que é no céu, santo é teu nome. Faça-se em nós o teu reino. Tua vontade é na terra e no céu. Tua vontade. Deus é o Criador. Não existe nada que não seja criado por Deus. Deus é, segundo as palavras de Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 8, Deus é amor. Se Deus é amor, todos nós somos feitos de amor. Sempre que eu erro, eu estou indo contrário à minha própria natureza. E aí eu sofro. Sempre que eu faço bem, eu estou indo ou estou fazendo aquilo que eu fui criado para fazer, a prática do amor. E aí eu me sinto satisfeito. Como é o nome da prática do amor? Caridade. Fora da caridade, não há salvação. Por quê? Porque quando a gente pratica o amor, a gente está fazendo aquilo para o que a gente foi criado para fazer. Tá? Então, Deus criou tudo. E ele estabeleceu leis divinas para controlar o universo. Quais leis são essas, João? As leis divinas do universo estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais.
E ali tem lá a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade, a lei da reprodução, não é? Não tem lá a lei da igualdade, a lei da destruição, e aí vai. São 13 leis. E qual é a abrangência dessa lei? Ela vale para que lugar? Ah, não, só para os cristãos. Não. Ah, então para todo mundo que mora no planeta Terra. Não. Para o sistema solar. Não. Para a galáxia. Não. Para o universo inteiro. Há muitas moradas na casa de meu pai. Qual é a questão? Agora, como não está no começo, eu vou fazer uma pergunta difícil. Questão 55 do Livro dos Espíritos. Todos os globos do universo têm vida? Como vocês conhecem a questão, vocês vão me dar a resposta. Sim ou não? Sim. Está vendo como vocês conhecem? Sim. Todos os globos do universo têm vida. Portanto, essa vida é regida por que leis? As leis divinas do universo. As 13 leis. Questão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Aonde? Não importa. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. É a maior velocidade possível. O que é a velocidade da luz? 1. O tempo que eu levei para falar 1, a luz percorreu a Terra inteira 7 vezes. Se eu pegar uma espaçonave que ande a 300 mil quilômetros por segundo, sair daqui, não parar no graal para ir no banheiro, direto, sem parar e sem escala, eu levarei 4 anos para chegar no Sol vizinho nosso, parede meia, Sírius. Se eu quiser visitar os nossos irmãos capelinos, 42 anos na velocidade da luz. Se eu quiser sair da Via Láctea, 100 mil anos a velocidade da luz. Se eu quiser ir à galáxia vizinha, parede meia da nossa, que é Andrômeda, 1 milhão de anos-luz. Os cientistas dizem que existem galáxias que estão a 1 bilhão de anos-luz de nós. Andrômeda, 1 milhão de anos de nós. O perdão é lei lá. A caridade é lei lá. Como é lei aqui. Não existe extraterrestre. Existe espírito. Cada qual moldado conforme a característica do planeta em que ele vive. Mas somos irmãos. Não é assim? Então, a lei divina do universo é do universo. Então, o que é o Evangelho de Jesus? É a tradução da lei divina do universo para a linguagem humana. E quem traduziu? Jesus. Aumenta um pouquinho, né? A religião cósmica do universo. Nós precisamos parar de achar que Deus é da Terra. Temos que parar de tentar aprisionar Deus numa gaiola. Tua vontade é na terra e no céu, em qualquer lugar, seja no universo físico ou aqueles que gostam da Marvel, Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Desculpe a referência para aqueles que não conhecem.
Mas os multiversos, qual que é o multiverso? O universo não visível ao mundo físico, o mundo espiritual. É multiverso. E quais são as leis do multiverso espiritual? É a mesma que a nossa. Igualzinho. As pessoas falam, eu tenho medo, eu não sei para onde eu vou. Você não vai para lugar nenhum. Se eu desencarnar aqui agora, só espera um pouquinho, meus irmãos, eu terminar a palestra, mas daí o corpo tomba num lado, eu saio aqui e fico olhando para você. Nossa, e agora? Ainda bem que deu tempo de terminar a palestra. Eu vou estar no mesmo lugar, só que numa vibração diferente. Mas no mesmo lugar. E aí eu vou ser encaminhado a uma região vibratória no mundo espiritual. Vai depender de mim. O povo tem um pavor de ir para um umbral, não tem? Mas não tem pavor de fazer as coisas que levam ao umbral. Quer ver vocês não dormir essa noite? Amanhã é segunda, né? Mas eu vou fazer vocês ir trabalhar com olheira amanhã. Sabe o que define aonde que o indivíduo vai acordar no mundo espiritual? A forma que ele é. Dá uma analisada hoje na sua conduta, na sua vida, na sua forma de ver as coisas e responde para mim uma questão. Isso pode responder depois. Se eu morrer essa noite, que lugar que eu acordo? Da forma com que eu sou, da forma com que eu trato as pessoas, das dificuldades que eu tenho, dos valores que eu tenho, aonde que eu acordo? Numa cama de hospital, cercado pelos familiares queridos e pelos médicos? Ou com André Luiz, com a cabeça enfiada numa poça de lama? Fica aí para vocês perderem o sono à noite. Exatamente. Então, a partir daí, vamos continuar. Tua vontade é na terra e no céu. Todo mundo entendeu isso? Beleza. Parte do pão nos dá conforme a nossa necessidade diária. O que a gente quer? A gente não quer só o pão, a gente quer a padaria inteira. E quando? Agora. Se Deus não der, a gente fica de mal. Mas ele coloca assim, parte, ou seja, um pedacinho do pão. Nos dá. Conforme o quê? Conforme a nossa necessidade. Que necessidade é essa? É necessidade física ou a necessidade espiritual? Qual o objetivo da encarnação? Questão 410 do Livro dos Espíritos. O espírito encarna para evoluir. Portanto, a nossa necessidade é espiritual. Se para que o espírito aprenda, o corpo precise passar por dificuldades, ele vai passar. Carta de Paulo aos Colossenses. O que é para o soldado perder o uniforme se ele ganhar a guerra? Não é? Então, a necessidade é espiritual. Só que não é tudo de uma vez. É conforme a nossa necessidade diária. Diária. De hoje. Não de amanhã. Porque Deus utiliza duas coisas para governar o universo: amor e tempo. Amor e tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. No fim, tudo dá certo.
Quando não deu certo é porque não é o fim. Haroldo Dutra, todo mundo conhece, né? Diz que quando ele era jovem ainda, ele frequentava uma casa espírita e tinha uma senhorinha que era um amor de pessoa. E ela sempre utilizava essa frase: meu filho, tudo no fim dá certo. Se não deu certo é porque não é o fim. Depois de alguns anos, ela teve um câncer, sofreu muito no hospital. E um dia ele foi visitá-la e ela estava pele sobre ossos, muito mal. E ele começou a chorar. Por que está chorando, meu filho? No fim, tudo dá certo. Mas se a senhora está nessa condição, porque ainda não é o fim. Ela acabou morrendo. Passado 6 meses, em uma reunião mediúnica, ela se comunica sorrindo a Haroldo. Não falei que no fim tudo dá certo? É isso. Nós precisamos compreender que a parte do pão, a parte da nossa necessidade material e espiritual virá dia a dia. Não vos preocupeis porque vão comer, beber ou vestir. Olhai os pássaros no céu. Não plantam, nem colhem, nem guardem celeiros. E o Pai Celestial os alimenta. E eu acho que essa frase de Jesus mata 90% dos casos de depressão do mundo. Essa frase que eu vou dizer agora. Quem de vós, por mais ansiosos que sejam, podem acrescentar 1 segundo à sua vida? Não é assim? Olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, e em verdade vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu de tal forma. Se Deus faz isso com a erva do campo, que hoje está aqui, amanhã é jogada na fornalha, o que não farão a vós, seus filhos amados? Saber entender o tempo de Deus. Gravado na alma, tatuado a ferro e fogo. A frase que diz: todo sofrimento tem fim. Só que é no tempo de Deus. Que a inteligência suprema, portanto, sabe até quando o sofrimento é útil para nos mudar. Tem como abreviar o sofrimento? Tem. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Último item, Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que relacionam a justiça divina. Artigo 4º. Toda a ação positiva gera alegria. Como toda a ação negativa gera sofrimento. Então, o sofrimento é efeito, não é causa. O sofrimento vem até nós como remédio amargo, a bezentacil divina, para curar o que está errado dentro de nós. Quando o que está dentro de nós se cura, se reajusta, se harmoniza, a doença, que é o efeito, perde o sentido e desaparece. Da mesma forma, alguém está com uma infecção, e isso gera febre. Ao invés de tomar antibiótico, ela toma um antifebril. A febre passa, mas passou o efeito do remédio, ela volta. Mais vale tomar antibiótico e curar a infecção, porque daí a febre vai sumir naturalmente. É isso que Jesus está falando aí. E a que mais me pesa no coração
a que mais me arranca a orelha de todo Pai Nosso. Perdoa. Perdoa os nossos erros. Quando? Por que ele foi usar essa palavra? Né? Quando perdoarmos aqueles que erram conosco. Percebe que é uma condição. Eu só sou perdoado quando eu perdoar. Perdoado por quem? Por Deus, por Jesus, pelos mentores espirituais, pelo meu mentor espiritual, não. Pela minha consciência culpada. Quem te julga não é Deus, é a tua consciência. E o perdão é bom não para quem é perdoado, mas para quem perdoa. Porque quem perdoa se liberta do agressor. Então eu me livro dele. O que é perdão? É esquecer? Não. Isso é Alzheimer. Perdoar é lembrar da situação e não sofrer mais. Isso é perdoar. E se amanhã ou depois houver a necessidade do seu agressor sofrer e pedir ajuda, estende a mão. Isso é perdoar. Não é levar para casa para fazer churrasco no final de semana junto. Você não precisa conviver com ele. As pessoas acham que perdoar maus inimigos é levar para casa e dormir junto. Não. Perdoar é não sentir a dor quando você lembra do que ele fez. E se um dia ele precisar ajuda, você ajudar. Só isso. Baseado no que Jesus orientou. Fazer ao outro o que gostaríamos de receber. E não fazer ao outro que não gostaríamos de receber. É isso. Por que é tão bom perdoar? Porque você liberta-se. Quando alguém te faz o mal, o problema é dele. Se você perdoa, o problema continua sendo dele e você está livre. Quando você não perdoa, guarda mágoa, você fica ligado a ele. Se você revida, você se gruda com ele. E como você se liberta dele? Perdoando. Ai, João, você inventa cada uma só para estragar meu domingo. Tá bom. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não ocorra de tu sejas entregue ao ministro da justiça e ele vos colocará no cárcere, na prisão. E de lá só saia quando pague o último ceitil. Que prisão é essa? A prisão ao lado do seu inimigo. Porque a doutrina espírita, ela traz eu acho que a mais linda e consoladora das informações. Você não vai morrer nunca. E a mais terrível de todas as sentenças, o teu inimigo também não. Então, enquanto você não perdoar, você vai reencarnando com ele cada vez mais unido. Sabe como é que chama? Sabe como é que é o nome? Como é que é o nome? Como é que é o nome de quando você não perdoa? Parente difícil, lembrei. E aí você, espírita, fala assim: esse obsessor encarnou para me perturbar a vida. O que você esquece é que todo sofrimento é efeito, não é causa. Ele só não gosta de você porque na vida anterior você pisou na cabeça dele. E aí ele traz nessa existência um sentimento que ele mesmo não entende. Ele mesmo não tem consciência. Mas quando ele te vê, algo fala para ele: eu não posso confiar. Eu não posso abrir o coração, porque senão ele pode me prejudicar. E aí ele fecha. E aí tudo que você fala tem uma segunda intenção.
Porque na lei divina, se você derramou o leite, não é a empregada que limpa, não é a mãe que limpa, é você que limpa. Você transformou a relação em ódio. Você vai ter que reparar. Então, hoje, ele vem com ódio e você transforma essa relação em amor. Como? Paciência, resignação e amor. Transformando o ódio dele em amor. Ah, mas eu não sou Jesus para fazer isso. Mas nós, espíritos imortais, temos duas condições. Ou a gente senta à beira do caminho e chora o resto da eternidade, ou a gente começa a caminhar. Divaldo fala assim, eu dou risada quando alguém vira para mim e fala, eu não consigo perdoar. E Joana chega para ele e sorri e fala, no fundo, ela quer dizer, eu não quero perdoar. Mas vamos partir para outra, senão a gente não sai dessa. Entenderam? Perdoa nossos erros. Quando perdoarmos aqueles que erram conosco. Por quê? Porque à medida que eu perdoo, eu recebo méritos que me permitirão que Deus me perdoe os erros que eu cometo diariamente. Como diz o Espírito Lacordaire, no capítulo Bem-aventurados Misericordiosos, Instrução dos Espíritos, você, por acaso, já parou para pensar que Deus não conta as vezes que seu perdão desce para você? Como você tem coragem de não conseguir perdoar? E aí ele dá uma alfinetada. Ele diz assim, mas eu não quero pensar nisso, porque me é impossível imaginar que algum membro dessa grandiosa família espírita que leva o lema fora da caridade não há salvação, insista ainda em não querer perdoar. Lacordaire falando, vai brigar com ele. Né? Perdoa nossos erros quando perdoarmos aqueles que erram conosco. Não nos deixa entregues à aprovação. No momento da aprovação, não nos deixa sozinhos. Não nos deixa desamparados. Esteja conosco. Eu ia usar uma referência aqui, mas só os mais experimentados na vida vão lembrar do Duque da Alvan. Olha, essa eu tirei do Pegadas na Areia. Lembram dessa música? Que ele reclama com Jesus que no momento difícil da vida dele só tinha um par de pés. Sabe por quê? Porque eu te carregava. Então, não nos deixa entregue à provação. No momento da dificuldade e da dor, esteja comigo. Me fortalece. Me ajuda a entender que eu não estou sozinho. Porque o que atrapalha o amparo espiritual é a ideia que nós temos que estamos desamparados. Mas no momento que a gente abre o coração e se entrega, no seguinte sentido, Senhor, eu sei que tudo depende de mim e do Senhor. A minha parte eu fiz, não consegui resolver, entrego nas tuas mãos. Eu tinha uma prima que ela descobriu que tinha um problema sério no coração. Sério. Ela chorou, ela brigou com Deus, ela passou por todos os estágios. E depois a cirurgia foi um sucesso. Mas ela estava tremendo no pré-anestésico, com medo da cirurgia, porque o médico foi de um amor, falou, olha, é uma cirurgia que a senhora tem 20% de chance de sobreviver, mas se sobreviver não vai ter mais problema. Ela estava que tremia até a cama, de tão nervosa. Tanto que o pré-anestésico não pegou.
de tão nervosa que ela estava. E a hora que levaram a cama para o centro cirúrgico, ela falou, Senhor, vamos conversar sério. Ela é católica. Vamos conversar sério agora. Ao longo de todo esse tempo, eu chorei, eu desesperei, eu briguei, eu fiz o que eu pude e não resolveu. Agora, eu entrego nas tuas mãos. Se o senhor achar conveniente que eu morra nessa cirurgia, eu sei que o senhor vai fazer o melhor. Ela sentiu uma paz, uma serenidade, que há muito ela não sentia. E foi um sucesso. Só não fala que está viva até hoje, porque ela desencarnou já, faz um tempo. Mas não foi disso, né? Então, essa ideia que nós precisamos cultuar, que ele é o céu, que ele é a atmosfera em que nós habitamos, que nós nos movimentamos, que ele adentra o nosso organismo, a nossa alma, vivifica o nosso ser e sai e nos envolve. Não nos deixa entregue à provação. E assim, não nos deixando entregue à provação, e assim nos resgata do mal. Resgata do mal. Se eu preciso ser resgatado do mal, é porque eu ainda sou refém do mal. Mal de quem? Mal dos outros? O mal que ainda existe dentro de mim. Me resgata do mal. Me faz, Senhor, pega o machado divino e abre a minha cabeça para ver se entra o conhecimento espírita, o conhecimento cristão, para que eu faça o que eu preciso fazer. Como diz Raul Teixeira, também conhecem, né? Conhece? Se não conhece, sai correndo daqui depois e assistam palestras dele, que é maravilhoso. Ele diz assim, todo espírita tem que começar a fazer aquilo que ele já sabe que tem que fazer. Liberdade é não fazer o que quer, é fazer o que você precisa fazer. Saulo só se transformou em Paulo, o apóstolo, porque ele fez o que precisava ser feito. Eu só vou me tornar digno das regiões celestes, evoluir de forma como Jesus espera de mim, como espírito imortal que eu sou, se eu começar a fazer aquilo que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer? Matar o mal que existe dentro de mim. Arrancando a raiz. Que o mal se arranca pela raiz. Essa raiz é meio trabalhoso, porque essa raiz está aprofundando no íntimo do nosso coração há 400 mil anos. Então ela está bem profunda. Mas vamos tirar. São 3 raízes. A primeira raiz, que é mais fácil de tirar, apego excessivo à matéria. Vamos fazer, eu acho que mais 10 minutos o doutor não vai ficar bravo, né? Vocês vão ficar bravos? Ficar mais 10 minutinhos? Tá, então beleza. Vamos fazer uma comparação com a outra parte que muita gente não entende, a tentação no deserto. Que é uma parábola. Gente, Jesus não foi para o deserto, até porque não tem diabo. Tá? Uma parábola. Ele conta nessa parábola os 3 aspectos que o ser humano, o espírito, tem que vencer para alcançar a plenitude. Primeiro, se és o Filho de Deus, colocando em dúvida nele a paternidade divina. Nele quem? Em nós todos aqui. Hã? Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Nossa, que diabo bonzinho, quis ajudar Jesus. É um símbolo.
O primeiro aspecto é essa passagem. E o que significa? Na cultura hebraica, a pedra significa a espiritualidade. O maior cemitério de Israel fica na encosta do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Você vai lá, tem mais de 1 milhão de sepulturas. E todas as sepulturas não têm flor. O que eles colocam? Pedra. Pedrinha. Tem túmulo que tem tanta pedra, porque é o símbolo da espiritualidade. Simão, tu és Pedro, a pedra. Por quê? Porque Simão Pedro era um médium de mão cheia. E a igreja, a filosofia de Jesus era toda baseada na imortalidade da alma. Então, pedra é o símbolo da espiritualidade. E pão, o símbolo da matéria. Por quê? Eles só comiam. O que o povo judeu comia na época? Pão e peixe. Quando eles enjoavam, eles comiam peixe e pão. Não tinha outra coisa. E não era pão bonitinho da padaria São João aqui, não. Era azimo. Pão sem fermento. É mais ou menos como você comer uma telha. O sabor deve ser parecido. Então, o pão era o símbolo da vida material. Então, o que o demônio, entre aspas, o que o mal quis? Transforma essa pedra em pão. Abandona a espiritualidade para viver a matéria. A primeira raiz é o apego excessivo à matéria. Segunda raiz do mal em nós. Se és o Filho de Deus, pula do pináculo. O que é pináculo? Você ouve lá, né, no Evangelho. E o diabo levou Jesus ao alto do pináculo. O que é pináculo? Quase. O templo de Jerusalém, ele era imenso. Vocês já viram o templo de Salomão, lá do bispo? É uma casinha de sapê, perto do templo. O templo, ele tinha 60 metros de frente por 100 de comprimento. E a altura dele era de 70 metros. E a torre mais alta, 70 metros, era chamado pináculo. Jesus, diante do pináculo, ele diz: se és o Filho de Deus, perceba a palavra, manda Deus. Manda Deus enviar seus anjos para te amparar e te livrar da morte certa. Manda. A segunda raiz é o orgulho. Que a gente quer mandar em Deus. A gente ora, diz para ele: faça a tua vontade, desde que seja igual à minha. É orgulho. Então, nós matamos já o apego excessivo à matéria. Falta matar o orgulho. Matando o orgulho, o que nos separa da questão 172 do Livro dos Espíritos? O que ocorre ao espírito na sua última encarnação? Se torna espírito puro, espírito bem-aventurado. O que nos separa? O demônio leva Jesus a um monte muito alto, que é chamado Monte das Tentações, próximo à cidade de Jericó. Mostra a ele todos os reinos do mundo e diz: se tu se prostrares, se tu te ajoelhares diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. O egoísmo é meu, tudo é meu, todos os reinos, o poder é meu. Né? E o que Jesus fala? É a primeira vez que Jesus responde.
sai, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. E o Satanás se afasta, ou seja, o mal sai definitivamente de nós, quando a gente matar o egoísmo dentro de nós, e os anjos vieram servi-lo, ou seja, integramos definitivamente a condição de espírito puro. As 3 raízes que precisamos matar para ser resgatado do mal, para deixarmos de ser escravos, para deixarmos de ser vítimas do mal, para deixarmos de ser vítimas de sequestro do mal. O apego excessivo à matéria, o orgulho e o egoísmo. E quem que faz isso? Nós. Por isso que Jesus fala: e nos resgata do mal. Como? Nos dando força para vencer essas 3 raízes podres que ainda insistem em viver no nosso coração. Tá bom? E para encerrar, faltam 2 minutinhos, depois da meia hora, além do tempo que eu passei, eu queria perguntar a vocês se o grego é a língua oficial do mundo, se o latim é a língua oficial do Império Romano, se o hebraico é a língua oficial dos ritos religiosos, e se o aramaico é a língua oficial do povão, em que língua Jesus fez o Sermão do Monte? Aramaico. Portanto, ele fez o Pai Nosso em aramaico. Vocês querem saber como Jesus falou? Vocês não vão entender nada. Nada. Mas ouçam com o coração, porque é exatamente assim que Jesus fez. Mas eu queria fazer um convite a vocês. Fechar os olhos nesse momento e sentir que vocês estão no monte. Uma suave brisa do final da tarde. E vocês ouvem uma voz: Senhor, nos ensina a orar. E vocês ouvem da voz do divino amigo: Abaona, debaixo Maya, Nikadash, Shamar, Ata, Malhutar, Ba, Sevenar, Ihana, Debesh, Et Beahara, Havelan, Lahema, Desunkanan, Yomana, Oshbok, Lahovan, Inna, La Hanan, Shabeko, La Hatinin, Velo, Talan, Linciona, Lana Petson, Manshima, Matalo. É assim que Jesus fez o Pai Nosso. É assim que aquela multidão de 5.000 pessoas tomou contato pela primeira vez com o Pai Nosso, que vem sendo, ao longo dos séculos, a luz que ilumina a humanidade rumo a Jesus. Gratidão a todos. Que Jesus abençoe o domingo e a semana de vocês. E vamos à prece final e logo após ao passe. Gratidão. Vamos então elevando novamente o pensamento a Jesus, o divino amigo de todas as horas, em agradecimento